Salve galera, tudo bom? Continuando aqui a nossa parte de trigonometria, tá? Eu sei que essa distância entre nós está tão ruim, não é mesmo? Mas o mal é necessário e eu sei que a parte anterior a isso que eu vou falar para vocês hoje não é tão simples, né? Que a gente viu a parte de equações e inequações trigonométricas. Então, se você não entendeu até ali muito bem, eu já falei isso na aula de inequações, eu vou repetir isso novamente. Eu preciso muito que todos os conceitos, que ali até equações e inequações estejam tranquilos, seja uma coisa que você pelo menos saiba do que eu estou falando quando eu menciono. Porque daqui em diante, tudo que a gente já falou, eles vão aparecendo quando você menos espera para resolver um exercíciozinho desse tamanho, você precisa da relação fundamental da trigonometria. Para resolver um outro itemzinho, um cocôzinho assim que seja, você precisa sei lá, uma equação trigonométrica lá do seno. Enfim, as coisas, todas elas estão ligadas, tá bom? Então eu preciso muito que o ciclo trigonométrico, variação de sinal, ângulos, arcos simétricos, né, 30, 150, 210, 330, tudo isso esteja muito tranquilo, muito claro na sua mente, tá bom? E supondo que isso esteja acontecendo, né, supondo que está tudo claro contigo aí, vamos dar continuidade então. Essa aula de hoje ela é bem rapidinha, bem curtinha, tá? Só quero fazer alguns comentários sobre as razões trigonométricas inversas. Que aí no decorrer a gente vai implementando, vai deixando isso aqui mais charmoso no decorrer do curso aí, tá bom? Então lá no comecinho, quando a gente foi começar a trabalhar a trigonometria no começo do ano, o que a gente fez? Eu desenhei um triângulo retângulo para vocês lá no quadro, coloquei os seus valores, né, a hipotenusa que vale A, os catetos, aqui no caso vale B e C, e apresentei as relações cosseno, seno e tangente. Aqui no caso eu escolhi o ângulo alfa, né, a gente viu que cosseno de alfa é o cateto adjacente pela hipotenusa, que é que de acordo com o nosso desenho, o cateto adjacente é o cateto C, pela hipotenusa que é A, que está aqui, ó, C sobre A. Seno de alfa, a gente viu que é o cateto oposto pela hipotenusa, então está aqui B sobre A, isso diante do ângulo alfa. E a tangente, onde tem gente tem coca, então nós vimos aí que a tangente de alfa é cateto oposto por cateto adjacente, o valor de B sobre o valor de C. Isso a gente já sabe, isso a gente já viu, tá bom? Essas relações a gente já aplica aí desde do maternal 2 lá, quando a gente precisava descobrir o seno de 30, enfim. Isso aí a gente já faz há muito tempo e calcula Pitágoras. Agora, o que eu quero? Eu quero apresentar para vocês as relações inversas. Existe uma relação inversa para o cosseno, existe uma inversa para o seno e existe uma inversa para a tangente. A relação inversa do cosseno é a secante de alfa. Como estou usando um ângulo alfa de exemplo, vou escrever tudo assim, tá bom? Então, se ela é inversa do cosseno, significa que a secante ela é isso aqui, ó, 1 sobre cosseno de alfa. Se é inverso, eu preciso inverter esse cara. Quando eu inverto o cosseno, fica 1 sobre ele, o valor dele. Só que quem que é cosseno? Cosseno é C sobre A. Então, ao inverter o valor do cosseno, essa relação ela também acaba sendo invertida. Então, a gente chega aqui que a secante deste ângulo alfa é A sobre C. Tá aí. Então, secante ela é a mesma coisa que o inverso do cosseno, que vai ser A sobre C. A hipotenusa dividido pelo cateto adjacente, tá bom? Se quiser até escrever assim, ó, se achar que fica mais fácil, hipotenusa pelo cateto adjacente, beleza? Para o seno também tem uma função inversa para ela, uma relação inversa. A do seno a gente chama de cossecante. Cossecante de alfa, o que ela é? É 1 sobre seno. Bom, mas o que é seno? Seno é B sobre A. Então, o inverso desse cara vai ficar A sobre B, que é a mesma coisa que a hipotenusa pelo cateto oposto. Mesma ideia que a gente fez ali para o cosseno, tá bom? Perceba aqui, o cosseno, a inversa dele começa com S, de seno. O seno, a inversa dele começa com C de cosseno. Então, talvez isso ajude um pouquinho para evitar a confusão, né? Achar que secante é a inversa do seno, porque às vezes a escrita é um pouco parecida, mas não. O cosseno, inversa secante, seno, a inversa cossecante. E a tangente, a gente também tem a inversa da tangente, a gente chama de cotangente, que é a mesma coisa que 1 sobre a tangente, né? Assim como a gente fez para os exemplos acima.
A tangente ela é B sobre C. Então, o inverso disso vai dar quem? O inverso de sair de B sobre C nada mais é que C sobre B. Ou seja, cateto adjacente pelo cateto oposto. Está ao contrário aí. Então, o que importa para nós? Ó, saber que secante de um ângulo é a hipotenusa pelo cateto adjacente, a cossecante é a hipotenusa pelo cateto oposto, a cotangente é o cateto adjacente pelo cateto oposto, tá bom? E claro que isso aqui também é muito importante para nós, que daqui a pouquinho a gente vai estar trabalhando com identidades trigonométricas e a gente também vai utilizar muito esse tipo de substituição na hora de resolver os exercícios, tá bom? Aí eu separei aqui 3 exemplozinhos para você ficar feliz. Olha só, o primeiro exemplo. Eu quero calcular a cotangente de 30. Então você vem aqui, o que é a cotangente? Eu sei que a cotangente ela é 1 sobre a tangente, ela é a relação inversa. Então 1 sobre a tangente. Tangente de quem? Tangente de 30. Professor, mas eu não sei quando é a tangente de 30. Aí é preocupante. Então você volta lá para a sua tabelinha dos arcos notáveis, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, só não vai raiz no 1. Descobre quanto que vale a tangente de 30. Ah, professor, é raiz de 3 sobre 3. Muito bem. Então você vem aqui, a cotangente de 30 é 1 dividido por raiz de 3 sobre 3. E aí é só fazer continhas. Fazendo a multiplicação cruzada, nós temos 3 sobre raiz de 3. Racionalizando isso aqui, vai dar raiz de 3. Professor, como que eu racionalizo? Esqueci esse detalhe. Muito simples, ó, fazer aqui em vermelhinho para ti, ó. Eu tenho 3 sobre raiz de 3. Espero que esteja pegando aí aqui em cima a sua imagem. A ideia não é ter essa raiz no denominador. Então o que você vai fazer? Para sumir com essa raiz, para transformar esse cara num valor sem esse radical, eu vou multiplicar por ele em cima e embaixo, certo? Então 3 vezes raiz de 3 vai dar 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. E aí, ó, 3 dividido por 3, portanto, tudo isso aqui é igual a raiz de 3, que já era o valor que nós tínhamos encontrado aqui, tá bom? Então, bem tranquilinho, uma propriedade de matemática básica, a gente consegue resolver isto. O segundo exemplo, secante de 180. Quem que é a secante? Olha só, a secante ela é o inverso do cosseno. Então você vai vir aqui, vai escrever 1 sobre o cosseno de quem? O cosseno de 180. Ah, mas quanto que vale o cosseno de 180? Você vai lá no ciclo, analisa o comprimento dos raios e tudo mais. Você vai verificar que o cosseno de 180 equivale a menos 1. 1 dividido por menos 1, joguinho de sinal, tá aí, nossa resposta vale menos 1. E aqui nosso terceiro exemplo dessa primeira parte, nós temos cossecante de 90. Quem que é a cossecante? Cossecante é o inverso do seno. Então você vai vir aqui, 1 sobre o seno. Seno de quem? Seno de 90. Professor, mas quanto que vale o seno de 90? Isso também você tem que ir lá, você tem na sua tabelinha construído, o ciclo trigonométrico, você consegue descobrir. O seno de 90 ele é igual a 1. E 1 dividido por 1, tá aí o nosso resultado. Nossa, professor, como é fácil, como é tranquilo isso, né? É, mas espera até eu colocar o próximo exemplo. Então vai assimilando tudo aí que eu falei para você, que eu vou apagar aqui para a gente fazer mais um exemplozinho. Muito bem, deixa eu só ver aqui qual que é o enunciado que a gente precisa. Olha só, eu tenho que a cotangente de x é igual a 2. O valor de x ele está no intervalo de π e 3π sobre 2. Essa informaçãozinha aqui é importante para nós. E aí ele quer que a gente calcule o valor da cossecante de x. É isso que nós precisamos descobrir aí, tá bom? E aí, olha só. Primeiro, deixa eu escrever aqui em preto. Ó. Quem que é a cossecante? Cossecante de alguém, a gente sabe que ela é o inverso do seno. Então concorda comigo que se eu descobrir o valor do seno, acabou o problema. Né? A gente
consegue calcular o valor dessa bendita cossecante. Muito bem. Mas a gente tem um outro detalhe. Ele pediu, ou ele afirmou, melhor dizendo, que esse arco x é maior que π e menor que 3π sobre 2. O que isso tem para nós de importante? Isso tem para nós de importante o seguinte, ó, se a gente for lá no ciclo, eu sei que aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui vale π, aqui vale 3π sobre 2, e aqui volta para o zero, que é o equivalente a 2π. Se tem que ser um arco maior que π, menor que 3π sobre 2, o π está aqui, maior que ele, então qualquer coisa para cá, e menor que 3π sobre 2. Então esse é o quadrante que a gente está trabalhando. Significa que a nossa resposta vai ter que ser uma resposta no terceiro quadrante. Então a gente vai ter que respeitar o sinal de lá. Aí você tem que pensar se nosso seno, o cosseno, se ele é positivo ou negativo nesse quadrante, tá bom? Mas isso é para na hora de dar a resposta. Agora a gente não precisa disso para encontrar o valor do seno. Então olha só as informações que nós temos. Cotangente de x é igual a 2. Só que do jeito que está, isso não me ajuda muito. Então eu vou escrever a cotangente como cosseno sobre seno de x e não de alfa. Professor, por que cosseno sobre seno? Ué, porque a cotangente ela é o inverso da tangente. A tangente é seno por cosseno, portanto a cotangente cosseno por seno. A gente escreveu a relação inversa. E nós sabemos que isso é igual a 2. Se eu multiplicar isso aqui cruzado, a gente obtém isso aqui, ó, que cosseno de x é igual a 2 seno x. Bacana. Boa relaçãozinha que nós encontramos aqui, ó. Vou até chamar ela de estrela para a gente usar ela daqui a pouquinho. Mas e aí? Ah, professor, não adiantou mais nada, né? Porque eu tenho uma equação, duas incógnitas, como que eu vou sair desse trem aí? Cara, a gente comentou em sala, no nosso presencial, olha só que bonito falar isso, a relação fundamental da trigonometria, que nada mais é que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado sempre é igual a 1. E eu lembro que eu até bati no quadro e chamei a atenção para vocês. Se o nome é relação fundamental, não é porque você vai usar ela lá de vez em quando, é porque ela é fundamental, você vai usar isso a todo momento, tá certo? Quando você menos espera, a gente precisa dessa bendita relação aqui. E é ela que vai salvar. Por quê? Olha só. Eu sei que cosseno é 2 vezes o seno. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valorzinho aqui, ó, esse 2 vezes o seno, e vou enfiar, cuidado com o que você pensou, vou enfiar no lugar do cosseno. Tá certo? E aí vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado mais... Quem é cosseno? O cosseno é 2 seno. Só que isso está ao quadrado, que tem que ser igual a 1. Fazendo as continhas aqui, ó, seno ao quadrado de x mais 2 ao quadrado dá 4, vezes seno ao quadrado, que tem que ser igual a 1. 1 seno mais 4, eu tenho 5 seno ao quadrado, igual a 1. Portanto, nós podemos passar aqui para o ladinho, ó, seno ao quadrado de x é igual a 1/5. Mas eu não quero seno ao quadrado, eu quero só o seno. Então vamos encontrar isso. Então seno de x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1/5. Extraindo essa raiz, nós vamos encontrar aí mais ou menos 1 sobre raiz de 5. Aí a mesma ideia que a gente fez lá no cantinho lá em cima, ó, da racionalização, eu vou racionalizar aqui também. Eu vou multiplicar por raiz de 5 em cima, raiz de 5 embaixo. E aí as continhas eu vou deixar para você. Vou fazer de cabeça aqui já, ó. Seno de x vai ser mais ou menos raiz de 5 sobre 5. Beleza. Legal. Mas agora, a gente tem duas respostas, mais ou menos. O que eu quero? Agora a gente vem para cá, ó. A nossa resposta não tem que estar no terceiro quadrante? Tem. Terceiro quadrante, o valor do seno é o quê? Ah, professor, o seno é negativo. Perfeito. Agora é só vir aqui, ó, e substituir. Então, dessas duas respostas, o que me interessa? Opa, aqui não, desculpa. Aqui em cima. Faz de conta que eu não apaguei com o dedo isso aqui. Aqui, ó. Aqui que eu quero substituir. É a cossecante que a gente precisa descobrir. Então, a cossecante de x é 1 sobre seno. Beleza, que eu já tinha escrito aqui. Só que o valor que a gente encontrou é raiz de 5 sobre 5 negativo, devido a estar no terceiro quadrante. Então você vem aqui, ó, a cossecante
vai ser 1 dividido por menos raiz de 5 sobre 5. Uma coisa positiva dividido por uma coisa negativa vai dar negativo. Multiplicando cruzado vai dar 5 sobre raiz de 5. Novamente você precisa de uma racionalização. Isso vai ficar menos 5 raiz de 5 sobre 5. Simplificando, tudo isso aí é igual a menos raiz de 5, o resultado desse exercíciozinho. Então perceba aqui, da mesma hora, né, voltando aqui nos primeiros exemplos, ó, na mesma hora que é uma coisa idiota, uma coisa simplesinha, né? Minha avó resolve isso aqui. Minha avó é pós-doutora em matemática. Não estou zoando, não é não. Uma coisa simplesinha. Um próximo exemplo, próximo passo que a gente vai utilizar, perceba o quanto que a gente precisou. A gente fez análise no ciclo, variação de sinal, substituição, sistemas de equações, enfim. A gente acaba. A trigonometria ela é desse jeito, ela vem carregando tudo que você já estudou, pá, numa coisa só. Tá bom? Espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado. Em breve a gente faz mais algumas coisinhas aí. Em breve eu mando uns exercíciozinhos de revisão para a gente discutir mais um pouquinho, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato. Vocês têm lá no YouTube, meu canal, só falar alguma coisa lá, deixar sua dúvida, me procurar, que a gente está pronto para atender e sanar essas dúvidas. Muito obrigado, beijos e abraços.